Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada eu mostrei para vocês como a gente realiza medidas de variáveis acústicas temporais e espectrais a partir de uma gravação e como utilizar essas medidas para caracterizar quantitativamente um sinal acústico. Como exemplo, eu mostrei para vocês um sinal acústico bastante simples, né? Era um canto de um sapinho que era constituído pela repetição de notas idênticas. Essas notas tinham uma estrutura harmônica bem simples, com praticamente quase toda a energia sonora concentrada num único harmônico, né? Então hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho como a gente pode caracterizar um tipo de sinal acústico um pouco mais complexo, tá? Então eu abri aqui o segundo exemplo que eu já usei na aula de caracterização temporal, né, dos sinais acústicos, e a gente consegue já dar uma olhada pela estrutura desse som mostrada no espectrograma, que ele é um pouco mais complexo. A gente vê que a energia sonora, né, a amplitude, ela varia bastante ao longo da duração desse som. Então a gente tem a frequência dominante, por exemplo, no começo da nota, está numa faixa de frequência mais baixa, né, por aqui, em menos de 1 kHz, e no fim da nota, essa frequência dominante passa para o sexto harmônico em torno de mais ou menos 2,7 kHz, né? Então a gente também vê uma estrutura harmônica bem complexa, com 7 até 7 harmônicos. A modulação em amplitude desse som também é bem variável. A gente tem um elemento tonal no começo da nota e depois, da metade para o fim da nota, a gente tem um elemento com pulsos, né? Um elemento pulsado. Então, tem várias características diferentes aqui. Eu queria primeiro que a gente aprendesse a reconhecer as diferentes partes que constituem um sinal acústico, né? Então, a gente pode escolher uma via muito fácil, mas que não é muito informativa, de, por exemplo, criar uma seleção abarcando todo esse canto, né, no caso, e pedir para o programa calcular ou estimar valores de variáveis temporais e espectrais a partir só dessa seleção. Tá? Isso seria um pouco precipitado, né? A gente vê que tem muito mais complexidade aqui dentro desse sinal. Então a gente consegue, por exemplo, determinar partes diferentes desse canto, né, no caso. Primeiro a gente pode escutar, né, o que está aqui. Então é o canto de uma ranzinha, tá? Que a gente consegue ver que ela começa como um assovio e depois tem um elemento pulsado que faz esse som meio no fim da gravação, né? Ah, tem várias formas, não tem uma forma padronizada ou uma recomendação de como a gente deve separar esses elementos, a não ser que alguém já tenha trabalhado com essa espécie ou alguma espécie do gênero e você pode usar os mesmos parâmetros que foram utilizados nesses estudos anteriores para fazer as medidas dessas variáveis ou a separação desse canto em elementos diferentes, em partes diferentes, mas a gente pode também usar o bom senso e fazer a nossa divisão, né? Nesse canto, por exemplo, eu consigo reconhecer primeiro um elemento tonal e que tem a modulação de amplitude ascendente, né? Então, um elemento até onde a amplitude ou a energia sonora cresce, né? Se a gente olhar o espectrograma, a parte correspondente do espectrograma aqui, a gente vê que a estrutura harmônica nessa seção é bem uniforme. Então a gente tem o harmônico fundamental, na frequência fundamental mais escura, e isso significa que a maior parte da energia sonora está concentrada na frequência fundamental, né? E o segundo harmônico, nesse caso, também tem muita energia, né? E logo após a subida de amplitude, aqui, quando a amplitude começa a decair, a gente vê que a energia
do segundo harmônico ela some, né? Então a gente pode delimitar, por exemplo, aqui como uma seção 1, né? A gente pode delimitar como uma seção 1 o primeiro elemento, a primeira parte desse canto. Depois eu tenho um elemento de transição, tá? Que fica entre o elemento pulsado do canto e o elemento tonal inicial, né? O primeiro elemento, esse primeiro elemento aqui. A gente vê que a estrutura harmônica é diferente, aparecem outros harmônicos que não aparecem na primeira seção. Então, e você também tem a perda de energia do segundo harmônico. Então, eu determinaria como uma segunda parte do canto. Tá? E por fim, esse elemento pulsado, tá? Que determina também outra estrutura harmônica, onde a frequência dominante está no sexto harmônico, e não mais no fundamental, na frequência fundamental. Então a gente consegue individualizar três partes diferentes desse sinal. Tá? E se a gente quiser caracterizar esse sinal de forma bastante completa, né, a gente pode pedir então para o programa estimar variáveis espectrais e temporais para cada uma dessas seções separadamente. Tá? Então eu vou apagar essas seleções que eu fiz aqui só para demonstrar para vocês, tá? E recomeçar a análise. Eu posso aumentar o zoom sobre essa seção. Deixa eu aumentar um pouquinho esse, só para a gente ver agora no começo da análise. Tá? Joia. Então, novamente, eu vou começar com a seção 1, que a gente determinou que vai ser esse primeiro elemento. Eu vejo a correspondência entre o oscilograma e o espectrograma para fazer alguns ajustes. Tá? Então, eu puxo um pouquinho mais para cá. Na verdade, aqui. Tá? Onde eu tenho o pico de amplitude. Tá? Então, isso que vai determinar o fim do primeiro elemento. E clico Enter. Eu vou pedir então para o programa criar um Selection Spectrum para mim. De novo, a gente tem essas configurações todas aparecendo aqui. Eu vou só mostrar para vocês aproveitar para ver como o tamanho da janela, então o window size, como ele afeta o aspecto do Power Spectrum, né, do gráfico que vai ser gerado. Então, por exemplo, eu falei que para sons muito curtos, né, para sinais muito curtos, a gente tem que usar uma janela menor, tá, de 10 milissegundos. Mas esse som é um pouco mais, tem uma duração um pouco maior, quase de meio segundo, tá, do que o primeiro exemplo da aula passada. Então, a gente pode usar aqui um tamanho de janela maior. O que vai modificar? Quanto maior o tamanho da janela de análise, mais medidas de frequência podem ser feitas dentro dessa janela. Então, a gente vai ter uma resolução do espectro de frequência muito melhor quanto maior for a janela. Tá? Então, eu vou pedir para criar inicialmente uma janela de tamanho 10 milissegundos, tá? Ok. Essas configurações permaneceram da minha última análise, então o overlap de 80% e o DFT, o tamanho do DFT de 20.048. Tá? A gente pode escolher mais, lembrando que o DFT é o número de estimativas, né, de medidas de amplitude de frequência feita dentro dessa janela de 10 milissegundos. Tá? Eu vou usar 2048 novamente e vou pedir para que seja gerado o Selection Spectrum, né, ou Power Spectrum dessa seleção. Eu vou rapidamente só tirar esse espectrograma da vista e eu vou pedir um segundo Selection Spectrum. A gente pode fazer isso, a gente pode pedir para o programa criar novos gráficos usando a mesma gravação. Tá? Então eu vou pedir para criar um segundo Selection Spectrum usando uma janela de tempo, o tamanho de janela maior, então de 30 milissegundos, por exemplo. Tá? Então a gente consegue já observar de cara que a definição do espectro de frequências é muito melhor
com o tamanho de 30 milissegundos para a janela de análise. Tá? Então a gente vê que esses picos diferentes correspondem. Deixa eu medir aqui. Vou arrastar a régua aqui do eixo Y, né? O eixo de intensidade, e ele vai me mostrar ao longo do eixo X os valores de frequência. Lembrar que enquanto eu movo essa régua roxinha para a direita, no espectrograma a régua está se movendo de baixo para cima. Lembra que o eixo de frequência fica na vertical, no eixo Y no espectrograma, e na horizontal, no eixo X, no Power Spectrum. Então eu vejo que esse pico mais alto inicial corresponde à frequência dominante desse trecho, desse intervalo do canto desse sapo, né? Então, nesse caso, a frequência fundamental é também a frequência dominante, tá? É aquela que soa com mais energia, que é emitida com mais energia. Em segundo lugar, quase com tanta energia sonora quanto a frequência fundamental, tem o segundo harmônico, né? E depois, sucessivamente, os outros harmônicos têm menos energia sonora. É incrível que se a gente usasse um tamanho de janela tão pequeno, né, como 10 milissegundos, fica muito mais difícil a gente localizar exatamente esses picos de energia sonora. Tá? Então, nesse caso, como é um canto mais longo, com uma duração mais longa, a gente pode usar um tamanho de janela maior. Eu vou, então, remover esse Selection Spectrum que foi criado com a janela menor. Eu vou deletar ele para não aparecer ali embaixo. Opa, vou aqui desculpa. Delete View vai fazer com que ele suma da análise. Tá? Então eu tenho os 3 gráficos iniciais. Só. Uma coisa que a gente não fez ainda foi pedir as variáveis, foi atualizar a selection table com as variáveis que a gente tem interesse. Então, é sempre importante lembrar que a cada nova análise, a cada arquivo que você abrir, você vai precisar vir até o menu View e selecionar aqui em Choose Measurements as variáveis que você tem interesse. Tá? Então, de praxe, Delta Time, que vai calcular a duração das seleções, Max Frequency ou Peak Frequency, qualquer uma das duas, que vai mostrar qual é a frequência dominante ou a frequência de pico. E se vocês quiserem utilizar o recurso para calcular automaticamente a largura de banda, né, a bandwidth, e os limites superior e inferior daquele sinal baseado na distribuição das porcentagens de energia sonora, eu vou escolher também Frequency 5% e Frequency 95%. E a largura de banda aqui na Bandwidth 90%. Tá? Então, todos entraram aqui. Ok. E a tabela, a Selection Table, aqui é a tabela embaixo, foi atualizada com todas essas variáveis novamente. Como eu falei para vocês, não recomendo sempre a gente usar essas ferramentas de cálculo de limites, né, dos elementos espectrais de forma automática. Eu costumo fazer isso de forma mais manual. Então, se eu for querer caracterizar, por exemplo, a frequência dominante desse intervalo, dessa primeira seção, eu venho aqui no Selection Spectrum e vou, de novo, vou colocar a régua no pico de energia da frequência dominante, que no caso aqui está em 95,8 decibéis. Eu vou puxar, no caso, 20 decibéis abaixo do pico da frequência dominante. Vou colocar a régua aqui embaixo e vou estabelecer que o limite da frequência dominante é esse aqui. Tá?
Isso, claro, vai caracterizar só esse harmônico, só o harmônico fundamental. Isso quer dizer que a energia, a maior parte da energia desse harmônico está aqui nesse intervalo de frequência. Tá? Eu posso querer caracterizar qual é a frequência dominante, a frequência e os limites, né, do segundo harmônico, por exemplo. Então eu posso fazer a mesma coisa, eu posso vir aqui e selecionar só esse segundo harmônico. Então eu vou aqui, 91, vou até 71 e vou medir os limites desse harmônico aqui embaixo. Tá? Eu estabeleci onde a régua cruza o pico, 20 decibéis abaixo, tá? do pico de intensidade. Eu estabeleço que esse vão ser os limites desse harmônico. Tá? E aqui eu deixei só a representação do espectrograma para a gente ver o que está sendo selecionado. Tá? E eu posso tentar caracterizar os outros harmônicos, mas isso é um caso de eu querer caracterizar de forma muito detalhada esse canto. Tá? Então, novamente, eu teria que anotar numa caderneta ou em algum lugar no outro arquivo o que está sendo representado na seleção 1, 2 e 3. Então, no caso da seleção 1, eu teria a duração desse segmento, né, dessa primeira parte do canto. Na seção 2, eu teria informações sobre o harmônico fundamental. E na seção 3, eu teria informações sobre o segundo harmônico. Tá? Vamos lá, então eu vou pedir de novo aqui o oscilograma e eu vou marcar então, agora eu vou selecionar o elemento intermediário, que eu coloquei aqui como sendo durando desde o pico de amplitude até o início do elemento pulsado desse canto. Então eu posso pedir o espectrograma de novo só para ver se essa parte realmente corresponde a essa seção intermediária do canto. Tá? Então essa seção 4, Enter, deixa eu ver se ela não... Ok, e eu posso querer caracterizar então essas variáveis espectrais dessa seção. Eu vejo aqui que esse elemento intermediário tem um pico de frequência justo aqui no começo, né? Eu posso ver claramente aqui pelo espectrograma que continua sendo a frequência fundamental, só que ela teve uma modulação descendente, né? Ela ficou um pouco mais baixa nesse elemento. Então eu vou aqui no pico da frequência fundamental, eu posso aumentar um pouquinho aqui a escala para eu diferenciar melhor esse pico. Tá? Então o pico está em 90 decibéis, eu vou fazer a medida em 70 mais ou menos decibéis. Tá? Não se preocupem tanto com os decimais, que isso é uma precisão bem... já é uma precisão muito grande. Tá? Então eu anoto que na seção 5, tá? Nessa seleção 5, são mostrados os valores de variáveis temporais, na duração, e espectrais do harmônico dominante dessa seção intermediária do canto. E finalmente eu quero caracterizar essa última parte do canto, que é esse elemento pulsado. Então tem vários pulsozinhos. Eu poderia tentar calcular, por exemplo, fazer isso separadamente, calcular a duração dos pulsos, mas a gente vê que tem uma estrutura bem complexa que é muito difícil individualizar onde começa e onde terminam os pulsos. Então eu não sugiro fazer isso. Isso já é bem mais difícil, pelo menos nessa gravação. E eu crio essa nova seleção 6, eu posso ajustar aqui de acordo com o oscilograma, onde ela começa, onde ela termina. E eu posso pedir, então,
um espectrograma. Na verdade, eu vou examinar já, ele já está feito, tá? Já está criado. Eu examino o Power Spectrum dessa seção. Eu vejo que aqui, para essa parte do canto, eu consigo identificar os picos correspondentes aos diferentes harmônicos. Tá? De novo, eu posso puxar a régua se eu tiver alguma dúvida e avaliar a qual harmônico corresponde cada pico. E eu vejo que o harmônico com mais energia, nesse caso, é esse sexto harmônico aqui. Tá? Então é dele que eu quero obter algumas variáveis espectrais. Tá? Ele que concentra a maior parte da energia. Eu vou aqui, então, no pico da frequência dominante, que está nesse harmônico. Está em 89, eu vou para 69 decibéis e eu faço as medidas aqui. Eu determino que o limite desse harmônico é aqui. Tá? Se eu quiser checar o que ele selecionou no espectrograma, ele está fornecendo informações, eu estou recolhendo informações sobre esse harmônico, tá? Que é o harmônico dominante, ou a frequência dominante nessa porção, nessa parte do canto. Tá? Então a gente vê que esse canto é bem complexo, ele tem a frequência dominante se modulando, né? Tem uma modulação primeiro descendente e depois a frequência dominante muda de harmônico, né? Mais para o fim do canto. Então o importante seria anotar cada uma dessas variáveis, o que está sendo medido em cada uma dessas seleções e fazer isso para outros cantos que existam na gravação. Tá? Então aqui eu posso criar uma seleção, na verdade, representando o intervalo silencioso entre esse canto e o seguinte. Tá? Então a seção 8 eu anotaria que tem intervalo silencioso, eu ignoro todas as variáveis espectrais que eu não tenho interesse nelas, porque se trata de um intervalo silencioso. E eu parto para a análise do segundo canto. Né? Eu posso utilizar o mesmo critério para individualizar partes diferentes desse canto. Então a primeira parte é até o pico de amplitude, tá? Eu posso, eu vou mexer um pouquinho aqui na escala do Power Spectrum para eu conseguir ver de novo todos os harmônicos. Então eu consigo ver aqui os picos representando todos os harmônicos. Eu sei que pela altura, né, do primeiro pico, que ele é a frequência dominante, que aqui coincide com a frequência fundamental também, e eu vou fazer então a caracterização desse harmônico aqui usando aquela técnica dos 20 decibéis a menos. Né? Então eu estou aqui, o pico está em 95, eu vou até 75 decibéis. Opa, passa um pouquinho. E estabeleço que esses são os limites desse harmônico, né? O limite inferior e superior desse harmônico. Tá? Eu faço a mesma coisa que eu fiz para o outro canto, que é fazer a mesma coisa para o segundo harmônico. Né? Então eu determino que o limite vai ser, aqui está em 91 decibéis, 71 decibéis, eu vou estabelecer os limites desse harmônico. Ok. Passo para o elemento intermediário. O pico de amplitude está aqui no primeiro harmônico também, então a gente tem esse pico em 89 decibéis, a gente passa para 69 e aqui é caracterizado a frequência dominante desse segmento do canto que está no primeiro harmônico, harmônico fundamental. E finalmente
a terceira parte do canto, esse aqui é o elemento pulsado. A gente tem de novo todos os harmônicos representados aqui e a gente já viu que nessa seção, nessa parte do canto, a frequência dominante está no sexto harmônico. Então eu vejo aqui que ele está soando com 88 decibéis e eu vou então até 68 decibéis e eu limito esse harmônico aqui. Tá? Todas essas informações então foram recolhidas na Selection Table. Eu vou salvar essa seleção. Save Selection Table As. E novamente a gente vai ter que navegar até a pasta onde a gente quer salvar. Já tinha uma pasta com esse nome salva, né? Uma tabela com esse nome, desculpa, salva aqui. Eu vou substituir ela para incluir agora as variáveis de frequência, né? As variáveis espectrais, além das temporais. Ele pergunta se eu quero substituir, sim. Tá? Além de salvar a Selection Table para a gente poder importar num programa de análise de dados ou numa planilha de dados como Excel, por exemplo, é importante salvar essas seleções porque elas podem ser reabertas, tá? Então, vamos dizer, eu vou agora apagar todas essas seleções, tá? Como se eu terminei minha análise dessa gravação, já me deu bastante trabalho e eu vou parar o trabalho por hoje. Depois, quando você estiver analisando os seus resultados na planilha de dados ou em gráficos, ou dependendo de em que estágio estiver seu trabalho, você pode ver uma medida que saia como um outlier, então uma medida com valor muito diferente das outras medidas, tanto em cantos do mesmo indivíduo ou um indivíduo que ficou muito distante dos outros em questão dos valores, né, da quantificação dessas variáveis acústicas. Então, o Raven ele permite que essas seleções sejam reavaliadas. Você pode, então, abrir o arquivo de som original. No caso, esse arquivo, eu tinha 6 cantos dessa espécie. Tá? Vamos puxar espectrograma e o oscilograma, como a gente estivesse abrindo de novo esse arquivo. Tá? E eu posso pedir para ele abrir de novo aquela selection table. Tá? Então eu vou aqui no menu File e Open Selection Table. Lembrando que a Selection Table e o arquivo de som precisam ser compatíveis, tá? Você não pode abrir e tentar, não faz sentido nenhum você avaliar a Selection Table que você fez de um indivíduo para a gravação de outro, tá? Então precisa ser a Selection Table correspondente àquela gravação. Então, na pasta eu tenho duas tabelas, dois documentos TXT, e eu consigo ver que, como ele salva com o mesmo nome do arquivo de som, só com extensão diferente, eu consigo associar a gravação à tabela. Por isso é importante manter o nome original. Tá? Então, eu abro. E a gente conseguiu, então, recuperar a localização de cada uma das seleções. Então, se teve algum erro, eu consigo recuperar e voltar a trabalhar no mesmo arquivo sem perder as seleções, aquelas partes que eu fiz corretamente. Eu não preciso refazer a análise, tá? Eu posso corrigir só aquela parte ou aquela seleção que me deu problema, tá bom? Eu posso verificar que todos os valores estão aqui, tá? Foram salvos e eu posso então localizar o que deu errado nessa seleção, nessa análise, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é o que eu tinha para falar para vocês. Como eu falei, tem cantos que são muito simples, cantos que são muito complexos. A maioria dos animais não foi estudado para o tipo de vocalização, para a estrutura dos sinais acústicos, então existem muito poucas espécies
que tenham protocolos padronizados para análise de canto, tá? Então eu recomendo sempre que antes de vocês começarem a medir e a estimar variáveis acústicas, temporais e espectrais, vocês façam um levantamento de toda a literatura que existe sobre isso e a partir dali selecionem as variáveis que vocês vão medir e que utilizem configurações que são mais usadas, desde que elas não estejam ultrapassadas, mas que permitam com que os seus resultados sejam comparáveis com os de outros estudos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.